E aí, beleza? Meu nome é Essias, assim é o M. Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo daqueles milaborantes. Milaborantes. Cara, pra fazer um vídeo aqui pra você, hoje eu vou levantar um tema bem interessante. Eu vou começar te dando o panorama do que aconteceu, por que eu cheguei nesse tema e por que eu resolvi falar desse tema. E eu vou pegar pesado aí nos próximos dias falando sobre isso. Eu vi uma pessoa falando que estava conversando com a filha dessa pessoa, elas duas conversando, uma conversando e a outra ouvindo, uma ouvindo e a outra conversando. Diz que a menina pegou e falou assim: poxa mãe, eu tenho escutado tanto falar de casa, de morada, de vivenda, de fogo. Deus está falando com a gente? Deus está falando conosco? Ela falou que essa foi a questão da menina. E realmente, quando você para assim, você escuta uma coisa ali, você escuta uma coisa acolá, que você fala assim, cara, olha, só pode ser confirmação de Deus, porque aquela pessoa estava falando para mim que eu devo ser morada do Senhor. Aí eu fui lá não sei aonde, aquela outra pessoa falou assim que eu deveria ser casa do Senhor. Eu não quero fazer esse vídeo aqui para falar mal ou falar bem, mas para fazer você pensar direitinho no que está acontecendo no cenário, principalmente da música gospel, que vai ser muito simples de você entender. O que está acontecendo hoje no mundo gospel é uma coisa chamada imitação. Por quê? Porque as coisas que estão aparecendo, elas explodem tão rápido, né? As pessoas acabam curtindo tão rápido que você acaba vendo outra pessoa ali fazendo um outro som, aí você fala assim, meu, parece que eu já ouvi um som que parece com esse daqui, mas não é. Aquela pessoa que escreveu aquela música, ela se inspirou e escreveu a outra música também. Eu vou falar assim, né? Se inspirou, para não falar que imitou, tá bom? Vou falar que se inspirou. Tem uma música sobre casa, sobre morada, que eu não lembro direito qual que é a música. Cara, eu queria tanto lembrar a música para poder falar para vocês. Eu tava até conversando com um camarada, eu cantei as duas músicas, eu falei assim, me diga qual que é a semelhança que há entre as duas músicas. O tema das duas músicas era exatamente igual. A casa era de Deus, que eu sou a casa, você vem morar nessa casa. Sabe, você pega vários músicos hoje escrevendo músicas sobre casa. Quando era fogo, era fogo. O pessoal fala muito de fogo, vem o fogo do espírito, fogo de não sei o que lá. E aí, eu conversando com alguns amigos, essa galera falou assim que existe uma onda, né? Então, geralmente a gente tá numa onda onde a igreja fica ali no fogo, aí depois é água, aí depois é o vento impetuoso. Vamos parar de falar de música? Vamos começar a olhar para outra coisa. Eu trabalho com comércio há muitos anos. Meu pai comprou... Não vou nem falar da história do meu pai, vou falar mais anterior ainda. Meu pai saía todo dia de manhã e ele deixava 50 cruzeiros, acho que era 50 cruzeiros, sei que era na época do cruzeiro, para cada um. Então eu tinha 50, minha irmã tinha 50 e meu irmão tinha 50. Eu e a minha irmã, às vezes o meu irmão também ia junto, nós íamos até o Xodó. Quem é de Guaianazes vai lembrar que tem uma papelaria enorme, um bazar enorme, chamado Xodó, que fica do lado da estação. A gente morava no Jardim do Campo, então a gente ia andando até a estação de Guaianazes, ia lá e comprava folha de pipa, vareta, linha, cola. Aí a gente voltava para casa, fazia os pipas, meu pai estava construindo a garagem, e aí a gente pendurava os pipas nas ferragens da construção e vendia aqueles pipas. No final do dia, eu tava com uns 200 cruzeiros, sei lá, minha irmã com 200, meu irmão com 200. Aí a gente comprava os doces, então quer dizer... Eu sempre trabalhei com comércio, sempre trabalhei vendendo alguma coisa, fazendo algum serviço e vendendo, enfim. Então, assim, eu vendia pipa na época que não tinha pipa no ar? É lógico que não. Eu só vendia pipa quando estava no tempo de pipa. Para você que não sabe, você que não é daqui de São Paulo, do Brasil, sei lá, tem uma época no começo do ano e no meio do ano, né, entre o começo e o final e o começo do outro ano e o meio do ano, que coincide com as férias das crianças na escola. Então, nessas férias, na férias do meio do ano e nas férias do final do ano, tem o que a gente chama de tempo de pipa, que é onde as lojas colocam pipa para vender e as crianças vão lá, compram pipa, faz seu pipa, põe no ar, aí um corta o outro, não sei o que, aquela brincadeira toda do pipa que já existe isso há décadas, né? Quando eu nasci, essa brincadeira já estava aí. E aí o que acontece, que eu não venderia pipas fora da época de pipa, porque eu não ia vender pipa fora da época de pipa.
Por exemplo, hoje nós temos... Deixa eu ver uma coisa que tá em alta hoje. 2 horas depois... Cara, não tô conseguindo lembrar nada, assim, que esteja em alta hoje, mas você vai entender, assim, ó, se falar de paleta mexicana. Cara, a paleta mexicana, vai lá no México, você vê, nem existe paleta mexicana no México. Paleta mexicana é um doce totalmente brasileiro, chamado de paleta mexicana. Na verdade é um picolé, né, recheado com um doce, com alguma coisa assim, um creme, uma trufa, sei lá, que eles colocam dentro. Acho que eu comi aquilo uma vez só. É a forma de você pegar um picolé, dar uma incrementada nele e vender ele por 10 vezes mais o preço dele. Era isso que aconteceu. Então o que acontece? O pessoal viu que esse mercado era promissor, foi lá, um monte de gente abriram suas lojas de paleta mexicana, carrinho de paleta mexicana. Então você tinha paleta mexicana pra tudo quanto é lado. Eu lembro na época do hot dog. Cara, na época do hot dog, provavelmente você não vai lembrar se você tiver menos de 20 anos. Mas se tiver mais de 20 anos, talvez você lembre disso. Aonde você andava, tinha um carrinho de hot dog na rua, cara. Era muito hot dog. E aí foi interessante porque no ano de 2000, sei lá, eu tinha 17 anos, eu fui passar umas férias em Sergipe. E lá era carrinho de acarajé. E tudo quanto era lugar que você andava, tinha um carrinho com uma mulher vendendo acarajé, ou um homem vendendo acarajé, né? Alguém vendendo acarajé. Pão de queijo. Quando teve a febre de pão de queijo aqui em São Paulo, um monte de gente, até hoje o pão de queijo ele é bem vendido, então se você quer ter sucesso, vá lá e abre um quiosquezinho de pão de queijo na estação do trem ou do metrô, porque, o negócio vende muito, a galera trabalha muito com isso há muitos anos e tem vendido. Então o que acontece é que o brasileiro ele tem essa mania, né, de ficar olhando aquilo que está dando certo. Quantos canais foram criados depois do meu? Quantos canais foram criados antes do meu e eu vi e falei, vou criar um canal igual. Para você ter uma noção, quando eu montei esse canal para ensinar a tocar e já existiam outros canais que ensinavam. Mas eu só estava ensinando os alunos que faziam aula presencial comigo e não podiam ir para as minhas aulas. Então foi dessa forma que eu criei meu canal. Quando eu criei o meu canal, eu vi que tinha uns canais internacionais que falavam de configurações. Tinha o Chuck Piano Man, tinha o da Cássio mesmo lá, o Mike Martin mesmo falava muito de configuração, mas brasileiro em si tinha alguns poucos que falavam assim, eu tenho esse teclado e eu falo desse teclado. E aí uma vez eu vi uma revista Teclas e Afins que falava do Cidinho Leal, né? E eu comecei a ver a história do Cidinho Leal mesmo, que ele não era só um tecladista, que ele era um cara programador também. Ele programava o teclado, programava os timbres e a galera consumia o serviço dele por isso. E eu falei assim, poxa, né, muito legal, o Cidinho Leal é um dos caras. Aí eu olhei pro Jean Carlo da Oficina G3. Cara, aquele cara é um cara que tem umas ideias muito monstruosas. Aí eu falei, cara, eu quero ter as minhas ideias, eu quero usar as minhas ideias da forma monstruosa que o Jean Carlos mexe, né? Ele pegou uma controladora dele e... Eu vou deixar o card aqui, ó, pra você assistir. Você vai assistir esse vídeo aqui, você vai entender o que eu tô falando. E aí eu falei assim, eu quero ser igual a esses caras, eu quero fazer igual a esses caras, eu quero ser reconhecido nacionalmente como uma referência quando fala-se de tecnologia de música e de teclados. Então quando alguém falasse assim, Cias, qual que é o melhor teclado, não sei o que, eu gostaria de receber essas questões aí, né, esses e-mails falando disso. Então, eu montei o meu canal. Mas se você vê o tanto de gente que eu fico só olhando, que às vezes entra até num grupo meu para aprender o que eu faço para poder fazer também no canal dele. O Roberto do Cristão Words. Ele mora pertinho da minha casa, no bairro do lado da minha casa. É muito perto, muito bom de chegar lá. E ele criou o canal dele, eu achei muito legal o canal dele. Ele não ensinava a tocar teclado, ele não ensinava a configurar teclado. Eu via que ele falava muito de VST. Eu falei, legal, um canal voltado a VST. Eu poderia chupinhar a ideia dele, ou então ele chupinhar a minha ideia, falando, não, agora eu vou falar de configuração de teclado também, não sei o que. E cara, cresceu o canal dele para essa direção. Então, enfim, voltando para a área da música agora, só para finalizar o pensamento. E se você não sabe, né, toda semana eu gravo vídeo aula sobre isso, então se inscreve no canal aí já para você ficar por dentro de tudo. E lá no meu site www.ecias.com.br todo esse material fica organizado especialmente para você. Me segue nas redes sociais, continuando a falar do assunto música. Então, a música é o seguinte,
as pessoas também não são bobas, né? Vê um tema que deu certo e vai lá e usa aquele tema também, fala, vou escrever uma música sobre casa também. E ele vai lá e começa a escrever aquela música, e quando ele vai ver, ele tá falando sobre casa, uma música praticamente igual a outra, entendeu? Digo assim, se você não abrir a Bíblia para ouvir Deus falar com você e não orar e ouvir Deus falar no teu coração, brother, esquece. Falo isso com muito temor no coração. Sinto o arrepio da, como é que eu posso dizer, da responsabilidade de falar isso. Deus pode falar com você pela música, através de um filme, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tocar dentro do seu ser para você entender alguma coisa, como ele já fez comigo. Ele me trouxe a Bíblia na minha mente antes de eu ler ela. Você imagina que louco isso? Quando eu fui ler o negócio, eu falei, eu lembro naquele dia que Deus ministrou isso no meu coração. E hoje eu tô lendo aqui. Foi uma passagem de Pedro, quando eu briguei com a minha esposa e ele falou que não ia ouvir a minha oração. Naquele momento, eu li uma das cartas de Pedro, falando que se você tiver algum impasse com a tua esposa, resolva aquele impasse, porque não pode haver briga para que a tua oração seja alcançada por Deus. Então, se você quer falar com Deus, se você quer ouvir Deus, você vai ter que ter comunhão com Ele, vai ter que orar, jejuar e ler principalmente a Bíblia, tá? E hoje, toma muito cuidado, porque a música gospel, ela está muito próxima da secular. Ela quer falar mais aquilo que agrada aos ouvidos dos homens e não aquilo que agrada aos ouvidos de Deus, tá bom? Então, se você ouve uma música e sente paz com essa música, não significa que essa música seja diretamente para Deus. Não gostaria de ter dito isso, mas é o que eu sinto na maioria das vezes, o gospel se tornando secular. E antes de terminar esse vídeo aqui, deixa eu te falar mais uma coisa. Muito cuidado com aquelas músicas que fala eu, pra mim, porque principalmente quando você tá no louvor de uma igreja, na igreja coletivo, não é eu, não é mim, é nós, né? Para nós e nós para ti. E muito cuidado com o que você pede para Deus também. Mexe com minha estrutura. Vai, pede para Deus mexer com a tua estrutura.